Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou com a imprensa hoje pela manhã sobre a greve no transporte sobre trilhos, que mais uma vez prejudica os cidadãos da cidade de São Paulo. Segundo Tarcísio, a paralisação é uma greve política, já que não tem pauta de reivindicações. E falou que não aceitar privatizações é não aceitar o resultado democrático das urnas. Vamos ouvir esse trecho, roda sonora, Alemão. Manifestamente uma greve política. E por que isso? Ora, não tem pauta, não tem uma reivindicação do ponto de vista salarial, não tem uma questão trabalhista em jogo. É mais uma vez uma greve. Sou contra privatizações. Ou seja, sou contra aquilo que nós defendemos ao longo da campanha. Nós defendemos que iríamos estudar privatizações, concessões, participação do capital privado nos serviços públicos como forma de trazer investimento. Então foi um compromisso, não é não aceitar o resultado das urnas. O governador de São Paulo falou também do desgaste que um determinado grupo quer causar em seu governo com essa paralisação. Vamos acompanhar? Tem uma turma que não quer o debate, quer impor a vontade, querem desgastar o governo, desgastar o programa. E no que tentam atingir o governo, atingem em cheio o cidadão. O cidadão que fica sem o serviço de transporte, o cidadão que fica sem o metrô, que fica sem um transporte de massa, que vai chegar no final do dia, vai levar horas depois de um dia exaustivo para chegar em casa, que vai se acotovelar para entrar no ônibus, que vai enfrentar a superlotação. Esse cidadão é que vai sofrer. Isso não é justo, não está certo. O governador Tarcísio também comentou o descumprimento, a desobediência a uma decisão judicial. Vale destacar, e isso é muito importante, que ontem a Justiça concluiu que a greve tinha cunho político e não trabalhista, e determinou que 80% dos serviços do metrô e 85% da CPTM deveriam operar nos horários de pico e 60% nos demais períodos. Vamos ouvir o governador. Outra coisa que chama atenção é, mais uma vez, a decisão judicial é descumprida. Então você tem uma decisão judicial, estabelece a quantidade de trabalhadores que têm que operar na hora de pico, na hora de vale, e essa decisão judicial é solenemente ignorada mais uma vez, no caso do metrô. Por fim, o governador Tarcísio de Freitas avisou que o processo de privatização da Sabesp vai continuar, independentemente daqueles que são contra. Roda sonora. Não adianta fazer greve com esse mote. Vou fazer uma greve que eu não concordo com a privatização. Nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar tocando. Porque nós dissemos que faríamos isso. E a operação da Sabesp vai acontecer ano que vem. Pode ter certeza disso. E vai ser um grande sucesso. E é o que vai garantir para o Estado de São Paulo universalização do serviço de saneamento, aumento da disponibilidade hídrica, o alcance de pessoas que estão nas áreas rurais, que estão nas áreas regulares consolidadas, despoluição do Tietê. Muito investimento, a gente está falando de quase 70 bilhões de investimentos em saneamento básico no estado de São Paulo. Muito bem, vamos debater. Eu vou começar aqui com o nosso querido João Bellucci. João Bellucci, o governador Tarcísio foi eleito com uma larga margem de votos, com uma pauta liberal. Ele submeteu essa pauta à população de São Paulo. E pela primeira vez, o governo do PSDB não conseguiu emplacar. Veja, você teve Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, Alckmin, Dória, Rodrigo Garcia, e desde 1995 vinha essa pauta, que era uma pauta também com uma visão, com um viés liberal. Várias empresas públicas foram privatizadas, várias autarquias também deixaram de existir, o equilíbrio fiscal, com críticas que possam fazer, foi mantido, e o governador Tarcísio
se elegeu com uma promessa ainda maior do ponto de vista liberal. Ele defende claramente, ele defendeu durante a sua campanha privatizações. Ele defendeu um Estado menor economicamente viável. Ele defendeu zerar o déficit fiscal, manter um déficit equilibrado. Então, na verdade, quando ele vai caminhar para a privatização, ele está caminhando em direção àquilo que a população de São Paulo escolheu ao elegê-lo. Claro que nós podemos criticar a forma como determinada privatização vai ser feita, se o contrato é vantajoso ou não é vantajoso para o poder público, questionar isso, mas a ideia da privatização, quando você se antepõe a ela para um movimento paredista de força, me parece uma proposta antidemocrática. Eu queria ouvir a sua opinião, João Belutti. Faz sentido a sua análise, Capês, mas agora a gente tem, com um governo de ordem progressista no campo federal, você tem a volta da força do sindicalismo. Essa pauta voltou à tona com muita força. E você tem agora, via Poder Judiciário, a volta da contribuição sindical. Você tem uma ambiência, um ambiente que possibilita ao sindicato ter mais força e ter mais espaço na mídia. Agora, de fato, essa foi a pauta da privatização, foi a pauta vencedora das eleições. Isso é inegável, o Tarcísio deixou isso bastante claro, não dá para acusar ele de omitir esse tema. Agora, a questão que se traz é isso. Qual privatização? Porque, em teoria, todos somos a favor da privatização. Agora, você tem no mundo pouquíssimas empresas capazes de assumir um abacaxi do tamanho da Sabesp e saber manejá-la. É bem difícil. Você tem, inclusive, em outros países, empresas públicas, empresas privadas. O que não pode ter é o monopólio. O monopólio que é complicado para a exploração da água, que é realmente um produto, é um bem essencial à vida. Agora, de fato, essa pauta venceu nas urnas. O ponto é o monopólio e a volta com muita força do sindicalismo. E o Tarcísio colocou isso bem, não há uma pauta clara, é mais uma greve de marcação de terreno. Querida Mônica Rosenberg, eu acho engraçado o pessoal aqui reclamando que o Brasil caminha para um déficit fiscal. Nós tínhamos aí 59 bilhões de superávit em dezembro do ano passado. Computando o superávit de estados e municípios, chegamos a 126 bilhões de reais e estamos com aproximadamente 180 bilhões de déficit, com emendas parlamentares, um orçamento que vai dar 50 bilhões de reais de emendas parlamentares, e as pessoas ficam criticando. Ora, a pauta do governo federal não era uma pauta de zerar o déficit público, era uma pauta de investimento social, de gastos. Não vamos aqui discutir esses gastos aqui, disso ou daquilo. Num governo de transição já aprovou o estouro do teto em 160 bilhões e essa foi a proposta que foi criada. Se esse governo federal não privatizar, ninguém tem que reclamar. Ele foi eleito claramente com a proposta democraticamente vencedora. E agora o governo do estado de São Paulo ganha com uma proposta liberal, uma proposta de economia de mercado. Você acha que uma greve de cunho político é uma forma adequada de resistir a isso? Boa tarde, Capês. Boa tarde você que está aí acompanhando a Jovem Pan. Muito pelo contrário, né? O que essa greve está mostrando é justamente a importância da gente avançar na pauta das privatizações, porque acaba ficando o cidadão refém desses grupos que... Parabéns à Jovem Pan de ter trazido na mesa de hoje o advogado do sindicato da Sabesp, vai depois nos explicar como é que pode vários grupos de trabalhadores, cujos salários são pagos com o nosso imposto, são empresas estatais, eles estão lá fazendo greve para manter benefícios, para manter privilégios. O medo maior é que hajam mudanças que certamente iriam beneficiar, se a privatização for bem feita, se nós alimentarmos a quebra do monopólio, se houver concorrência, elas favorecem o consumidor, favorecem o cidadão. Então, a privatização que o cidadão já disse querer e que favorece o cidadão está sendo hoje obstada por uma greve que tira acesso da população exatamente para lutar, para manter os seus benefícios e os seus privilégios. Então, está tudo errado e, mais uma vez, o prejudicado é o cidadão que está ali tentando chegar no seu trabalho. Vamos falar agora com o nosso querido convidado aqui, o Ronaldo Pagotto. Ele é advogado e advogado do Sindicato dos Trabalhadores da Sabesp.
Então aqui o Linha de Frente é democrático. Nós debatemos com todas as posições. A única coisa que a nossa exigência é que a gente debata em cima de fatos concretos. A partir do fato colocado, desde que ele não seja falso, nós vamos discutir. Ronaldo, a Justiça decretou que a greve tem cunho político. Essa decisão se restringe à greve da CPTM e do metrô ou atinge também a greve da Sabesp? E você é advogado. Sendo uma greve considerada pela Justiça de cunho político, não há outros instrumentos para que, não digo se opor, mas orientar uma privatização que atenda ao interesse de todos? Bom, boa tarde, Capês, boa tarde, audiência da Jovem Pan, os convidados que estão aqui também. Alguns pontos sobre esse tema. Esse tema é um tema importante para debater em espaços como esse. Esse tema interessa ao conjunto da população de São Paulo, não só a população atingida ou diretamente tocada pela Sabesp, mas ao conjunto do Estado. E acho que é o tema que nós temos que ter muito cuidado com essa questão, porque não envolve apenas a privatização de uma empresa que o Estado tem uma participação. É uma empresa estratégica que cuida de saúde pública, porque ela cuida de água e esgoto. Bom, algumas opiniões muito breves aqui para dialogar com as questões que foram trazidas aqui. Primeiramente, eu acho que o Tarcísio, na campanha eleitoral, ele recua na afirmação de que iria privatizar a Sabesp, porque esse é um tema controverso na sociedade e em São Paulo a população tem uma posição majoritariamente contrária à privatização da Sabesp e ele sentiu isso na campanha, recuou. O que ele disse? Vou fazer estudos. Vamos falar sério, o que o Tarcísio fez de estudo? Contratou uma empresa por 46 milhões de reais para dar um parecer de 76 páginas. E o parecer foi comprado para que ele tivesse uma conclusão. E aqui eu afirmo, a conclusão foi pré-determinada. Não é um estudo em que percorre todas as questões. Vou dar um exemplo apenas para ilustrar. A Sabesp, a proposta é que a Sabesp, se privatizada, consiga entregar um ano antes do plano geral de enfrentamento do problema do tratamento de esgoto. Não é... Me desculpem, mas assim, não é sério a gente tratar da privatização de uma empresa estratégica como essa, tentando antecipar em um ano como sendo esse o problema. Não é esse o problema. Então, queria chamar aqui a atenção de quais são as questões que estão em jogo. Primeiro, nós estamos falando de uma empresa que é lucrativa, uma empresa que tem quase 50 anos de estabelecimento aqui no Estado. É uma empresa que investiu durante décadas na parte mais estrutural para conseguir viabilizar água e esgoto para os paulistanos e para uma ampla gama de municípios no interior. Ou seja, é uma empresa que já fez investimentos pesadíssimos para garantir o serviço de água e esgoto. É uma empresa que tem monopólio, é uma empresa que não tem... Ninguém consegue ficar fora da Sabesp, todo mundo é consumidor, é uma empresa que tem baixíssimo, Capês, índice de inadimplência. É uma empresa que tem uma tarifa razoavelmente alta, é uma empresa lucrativa, ou seja, nós estamos falando, não é de privatizar um setor que precisa de um investimento, que ele está destruído ou está abalado. É uma empresa lucrativa e moderna. É uma empresa que tem capacidade de prometer enfrentar o problema do saneamento e esgoto e tem feito isso ao longo das últimas décadas, graças a esses trabalhadores, que são, Mônica, concurso público 99%. São concursados, um concurso duro, passam por um período intenso de... Não é uma... Eles não estão defendendo privilégios, estão defendendo... Mas a privatização pode tirar o emprego deles? Sim, pode tirar. Essa é a cena. Veja bem, você presta um concurso, você assina um contrato e mediante o processo seletivo. Você tem, na verdade, uma estabilidade assegurada. Na justiça eles não podem recuperar caso venham a ser demitidos? Eles podem, mas isso vai levar um bom tempo de litígio, enquanto isso a caneta já demitiu. E isso é o que importa. Importa muito para esses trabalhadores. Eles são construtores dessa empresa. Eles não vão para a Sabesp trabalhar e saem. Tem um envolvimento direto com esses temas. E quando o governador fala que a Sabesp não consegue atender, ou quando a base do governador fala uma série de questões sobre a Sabesp, inclusive sobre os trabalhadores, eles se tocam muito. E precisam ter voz para se defender, para apresentar a sua versão. Então, a privatização da Sabesp é entregar a joia da coroa do Estado de São Paulo. Ronaldo, posso só te perguntar a questão do investimento em saneamento básico? Então divide a tela aqui, aqui é debate, isso, é debate. Vamos lá. Que o Tarcísio argumenta que o ponto é esse, os 70 bi em saneamento. Não procede? A Sabesp não investiria esse valor ou investiria? O plano de investimento da Sabesp é robusto.
é pesadíssimo. Pode ser incrementado, pode ser amplificado. A questão é esse não é o debate. O governador não está debatendo a sério os grandes problemas do saneamento no estado de São Paulo. Por quê? Porque falar que a privatização vai adiantar 1 ano na entrega do tratamento de esgoto, o plano da Sabesp é 2030, o plano do governador é 2031, não é sério. Mas não tem esse 70 bi previsto atualmente. Hoje tem uma margem de investimento, posso fazer a consulta, mas não exatamente esse valor. Obviamente que o governador joga um valor mais alto para tentar convencer por essa margem de investimento. Agora, não tem setor. Governador, quer investir no estado de São Paulo? Investe para gerar emprego e renda. Investe na indústria. Empresário que quer comprar ações da Sabesp, está aberta a compra de ações da Sabesp na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3. Você pode entrar agora e fazer compra de ações da Sabesp, virar um investidor da Sabesp. O que não precisa é privatizar com subsídio público, com todo esse aparato de monopólio, investimento já feito, e falar que isso vai enfrentar um problema de saneamento que não é verdade, né? Isso é um tema que nós precisamos enfrentar com muita tranquilidade e muita firmeza, porque não é um tema ideológico, é um tema do interesse da saúde pública do Brasil e do estado de São Paulo. Muito bem, Ronald, você fica à vontade, à medida que os outros debatedores forem falando, você tem liberdade também de pedir a palavra e fazer a sua parte e colocar. A verdade é a seguinte, eu tenho muitos amigos mesmo, que já foram presidentes da Sabesp. Ela é uma empresa saneada, superavitária, é uma empresa absolutamente robusta, é um orgulho até para os paulistas. Agora, quando você vai privatizar, você promove uma venda de ativos. Isso vai trazer um fluxo de capital para o governo do estado enorme. Esse fluxo de capital pode ser revertido através de investimentos, inclusive na área do saneamento. Então, existe uma lógica também na privatização. Ricamelo, desde que esse processo de privatização da Sabesp, CPTM, metrô, siga uma lógica de transparência, em que Tribunal de Contas possa acompanhar, Ministério Público possa acompanhar, Assembleia Legislativa possa acompanhar, e desde que seja feita uma discussão democrática, a ideia geral da privatização, ela me agrada, não estou entrando em detalhes. Acho que os direitos adquiridos têm que ser respeitados. Eu não vejo uma possibilidade de uma mudança de regime econômico numa empresa violando contratos assinados. Me parece que isso aqui deveria, inclusive, ser um ponto pacífico na exigência de privatização. Agora, eu, pessoalmente, sou adepto de privatizações. Eu acho que o Estado não tem que ter empresa. O Estado tem que estar só onde ele é essencial, onde ele não pode faltar. Segurança, justiça, educação. E ele não tem que competir no mercado privado com empresas. Tem que assegurar regras claras e assegurar a competição. Então, a ideia da privatização me agrada. A ideia te agrada e o modelo de privatização você já teve acesso para saber se é bom ou não? Ricamelo. Olha, professor Capês, pessoal que está aqui em casa, vamos lá. De fato, acho que todo mundo que falou aqui um pouco sobre a Sabesp tem razão de vários pontos. Primeira coisa, é um orgulho para o paulista, eu sou paulista, de ter a Sabesp aqui com a gente. A Sabesp, para vocês terem uma ideia, de fato, ela teve um lucro de 3 bilhões de reais no ano de 2022. Tá? Então, é uma empresa muito superavitária, de fato. Só que é o seguinte, a Sabesp investiu 5 bilhões de reais no ano passado. Quando a gente fala que ela tem um programa de investimento robusto, ela tem um programa de investimento robusto, mas a gente precisava que fosse muito mais. A população que tem esgoto tratado aqui no estado de São Paulo é abaixo de 70%. Tem 30% das pessoas, uma cada 3 praticamente, que não tem esgoto na sua casa. Então, a gente precisa resolver. É claro, 99%, um percentual muito grande de pessoas têm água potável. E que bacana, São Paulo é o estado da federação mais rico. Mas a gente ainda tem muita gente que não tem esgoto tratado. E aí, o que a gente espera de uma privatização? Eu sou um economista, sou liberal e entendo que algumas empresas e alguns segmentos pode até não ser, tenham que necessariamente ser privatizados. Mas o caso da água, a Sabesp, ela vem andando mais devagar do que o estado de São Paulo precisa. Mais devagar do que, de fato, esse aqui, que é a locomotiva do Brasil, precisa. Então, vamos lá. Tem lucro? Tem lucro. Tem investimento? Tem investimento. Mas esse investimento poderia ser muito maior.
O Ronaldo estava comentando que uma parte da população maior, ela realmente é contra a privatização, é verdade. Teve uma pesquisa lá no começo do ano, março, abril, 53% das pessoas são contra a privatização da Sabesp, 40% são a favor, é quase meio a meio ainda com a vantagem contra a privatização. Por quê? Porque tem um orgulho sobre essa empresa, tem essa empresa que dá lucro e tudo mais, mas vamos lá. Gente, se a gente consegue ter um investimento maior, se a gente consegue ter meios de controlar o que a Sabesp faz, diferente do que a Enel fez aí no mês passado, né? Porque a gente o governo não conseguiu ter, de fato, mecanismos para garantir que o trabalho que a Enel ia fazer era um trabalho bem feito. Então, o governo tem que fazer isso, não é fácil de fazer, tá? De fato, é necessário que seja feito, porque é uma empresa que roda bem. Rica, mas pera um pouco, aquela queda de energia na Assembleia foi mandrake. No dia que chamaram o presidente da Enel, aí caiu a luz ali. Pra mim, aquilo ali me lembra o tempo que eu tava na São Francisco, subia pra jogar balde d'água no pátio. Aquilo é traquinagem. Professor... Você falou da Enel, me ligaram depois, o presidente da Enel ligou, vocês precisam fazer uma retratação. Aqui não tem retratação, você vem aqui convidado, senta e fala. Então, mas vamos lembrar que na Assembleia não foi a Enel a culpada da luz. Professor, a gente estava comentando antes do programa, a molecada hoje em dia não tem limites. A pessoa às vezes não tem muito respeito, a gente sabe que pode ter sido uma traquinagem ali de algumas pessoas. Mas, voltando, 70% das pessoas do estado de São Paulo acreditam que a privatização das estradas foi boa. As estradas são um pouco melhores, 35%, e outros 35% falam que é muito melhor do que tinha antigamente. E houve uma gritaria lá 20 anos atrás, há muitos anos, quando começaram as privatizações das estradas. Mas você, paulista, e as pessoas do resto do Brasil, sabe que quando anda na estrada de São Paulo, são as melhores estradas do país. Só que tem um problema, são os pedágios mais altos também. Então aí vem o governo tendo que regular essa privatização para que ela seja benéfica para as pessoas. Último ponto aqui. A água no Brasil é cara. A Sabesp tem esse lucro todo, não é porque ela é super eficiente. Eu não estou dentro da Sabesp, não consigo dizer exatamente sobre a eficiência dela. Mas uma coisa eu posso te dizer. Quando o Tarcísio começou a ficar na frente das pesquisas, lá em setembro do ano passado, as ações da Sabesp dobraram de valor. Por que dobraram de valor? Porque os investidores acreditam que a Sabesp vai ser privatizada. E se ela dobrou de valor, olha só, o Tarcísio já dobrou o valor da empresa, que hoje vale 50 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro, não. É bastante dinheiro. E isso pode significar bastante dinheiro para o Estado. Por quê? Porque o mercado acredita que no momento que ela for privatizada, a eficiência dela aumenta, o lucro dela aumenta, e então a capacidade dela de investimento dela aumenta. Então esses 30% das pessoas que hoje não têm esgoto tratado na sua casa, podem vir a ter. É por esses pontos que a Sabesp tem a ideia dela ser privatizada. É por esses pontos que eu acredito que é uma boa solução, caso o governo, caso o Estado, caso a Ataques, caso a gente consiga garantir que seja uma boa privatização. Mas, gente, você que trabalhador da Sabesp, você está de parabéns. Vocês já fazem um ótimo trabalho. Mas será que a gente não pode fazer um trabalho ainda melhor? É por isso que a gente está lutando aqui. Bom,